que é profecia? A resposta da Bíblia. Profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. A Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus conforme eram conduzidos por Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Nota. Assim, um profeta é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite a outros. De que maneiras os profetas receberam as informações de Deus? Deus transmitiu seus pensamentos aos profetas de maneiras diferentes. Por escrever a mensagem. Deus usou essa maneira pelo menos uma vez. Ele fez isso quando escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e depois as entregou a Moisés. Por meio de anjos. Por exemplo, Deus usou um anjo para orientar Moisés sobre a mensagem que ele teria que transmitir para o faraó do Egito. Às vezes, era necessário usar palavras específicas numa mensagem. Nesses casos, Deus usava anjos para ditar a mensagem que queria transmitir. Um exemplo foi a ordem que Moisés recebeu. Você deve escrever essas palavras, porque de acordo com essas palavras faço um pacto com você e com Israel. Êxodo 34, 27. A nota diz: nesse exemplo, pode até parecer que Deus estava falando diretamente com Moisés, mas a Bíblia mostra que Deus usou anjos para falar com ele. Fim da nota. Por meio de visões. Às vezes, Deus dava visões aos profetas enquanto eles estavam acordados e totalmente conscientes. Algumas visões eram tão reais que a pessoa até participava nelas. Outras vezes, a visão era transmitida enquanto a pessoa estava em transe, ou seja, ela ficava tão concentrada que nem percebia as coisas à sua volta. Deus também transmitia sua mensagem por meio de sonhos, enquanto os profetas dormiam. Por guiar os pensamentos. Deus guiou os pensamentos dos profetas para transmitir sua mensagem. É isso que o seguinte texto quer dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. A frase inspirada por Deus também pode ser traduzida como soprado por Deus. 2 Timóteo 3,16, Novo Testamento Interlinear. Deus usou seu Espírito Santo, que é sua força ativa, para colocar suas ideias na mente dos seus servos. A mensagem era de Deus, mas os profetas podiam escolher as palavras que iam usar. As profecias só se limitam a prever o futuro? Não se limitam só a isso. Mas a maioria das mensagens de Deus, pelo menos em parte, tem a ver com o futuro. Por exemplo, os profetas avisaram várias vezes os israelitas sobre as coisas ruins que eles faziam. Esses avisos falavam sobre as coisas boas que os que fossem obedientes ganhariam no futuro e também sobre as coisas ruins que aconteceriam com quem não obedecesse os avisos. Dependendo das escolhas que os israelitas faziam, eles eram abençoados ou não. Exemplos de profecias bíblicas que não fizeram uma previsão do futuro. Certa vez, os israelitas pediram a ajuda de Deus. Ele enviou um profeta para explicar que não ajudaria os israelitas porque eles não quiseram obedecer os seus mandamentos. Quando Jesus conversou com uma mulher da cidade de Samaria, ele falou sobre coisas do passado dela. Ele só podia saber dessas coisas porque Deus tinha revelado a ele. Depois disso, a mulher reconheceu Jesus como um profeta, mesmo ele não tendo feito nenhuma previsão do futuro. Quando Jesus estava sendo julgado, seus inimigos cobriram o rosto dele, bateram nele e disseram: "Profetize! Quem foi que bateu em você?" Eles não estavam pedindo para Jesus prever o futuro. Na verdade, eles queriam que Jesus usasse o poder de Deus para identificar quem tinha batido nele. Lucas 22, 63 e 64.